Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre esse livro chamado Primeiro ao Senhor, que é o Manual de Mordomia Cristã. Esse livro ele é comercializado pela Concórdia Editora, que é uma editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O assunto que eu quero abordar neste vídeo é a respeito do capítulo 9 do livro, que tem como tema Como Ofertar. Como ofertar. Se você tem interesse para saber a respeito dos capítulos anteriores, eu recomendo então que olhe os vídeos anteriores, que nós temos temas interessantes, tais como as primícias, a motivação para ofertar, o que é ofertar, o que ofertar e assim por diante. Então, são vários assuntos relacionados à mordomia cristã. Este tema, como ofertar, tem a ver muito com o sentimento que eu tenho diante desse assunto tão importante da vida cristã a respeito da minha oferta. Então eu tenho orientações a partir da palavra de Deus. Vejo, por exemplo, que o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, diz que eu devo ofertar com boa vontade. Olha bem o que diz o texto, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então, o primeiro princípio básico como ofertar é que haja boa vontade. Eu tenho que ter boa vontade para ofertar. Um outro princípio ou recomendação é de que eu oferte com alegria. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: Deus ama a quem dá com alegria. Uma outra orientação, uma terceira, seria conforme a sua decisão. Eu vou fazer uma decisão em relação àquilo que eu quero ofertar. No texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Veja bem, aqui diz a expressão cada um, significa que todos devem se envolver nas ofertas, contribua, é um imperativo aqui que as pessoas devem de fato contribuir, segundo tiver proposto no seu coração, conforme a sua decisão. Uma outra recomendação é que nós ofertemos com amor. Nossa oferta é uma resposta ao amor de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E ainda uma outra recomendação que nós temos para ofertar e como ofertar é buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus, conforme diz o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Portanto, aqui nós temos algumas orientações a partir da Bíblia Sagrada, como nós devemos ofertar. Existem alguns outros assuntos relacionados ao como ofertar que eu quero também abordar neste momento. O primeiro deles é a respeito do voto, o voto da oferta. O voto da oferta é uma decisão, é uma decisão que a pessoa toma e ela faz isso diante de Deus. Caso ela queira, ninguém é obrigado a fazer o voto da oferta. Talvez esse assunto sobre o voto da oferta tenha a ver com Jacó, que depois de ver as maravilhas de Deus na sua vida, ele fez um voto. Ele diz assim: o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Aqui há uma confirmação da sua fé. Há uma confirmação da sua fidelidade a Deus. O Senhor será o meu Deus. Esse é o voto. Um segundo voto, então, relacionado a isso, é que ele diz assim: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, essa foi uma resposta que o Jacó deu a Deus em função de tudo aquilo que Deus havia feito por ele. Ele diz: eu vou confiar no Senhor acima de todas as coisas e de tudo quanto eu produzir, de tudo aquilo que Deus me conceder, certamente lhe darei o dízimo que é aqui relacionado aos 10%. Então, esse foi um voto que o Jacó fez diante de Deus. É verdade que nós queremos colocar aqui que o voto, então, ele é uma decisão pessoal, caso a pessoa queira fazer. É evidente que se alguém toma essa decisão de fazer um voto, que ela cumpra com o seu voto, que ela procure fazer, então, de acordo para que a sua própria consciência também fique aliviada, que ela conduza a sua vida a partir do voto que ela faz. Mas eu quero aqui afirmar, mais uma vez, que o voto não é necessário. Faz quem quiser fazer este voto diante de Deus. Uma outra questão que é importante nesse assunto sobre como ofertar é a respeito do cartão de oferta, ou algumas igrejas chamam de cartão de promessa.
Isto é recomendável que cada pessoa, de cada membro ofertante, o contribuinte da igreja, tenha o seu cartão de oferta, o seu cartão de promessa, em que ela indica para a igreja, indica para a liderança a forma como ela vai ofertar durante aquele ano. Se ela vai ofertar percentualmente, se é o dízimo, se é um outro percentual, se é um valor fixo a cada mês, então ela vai indicar isso para a liderança da igreja. Isso é bom por dois motivos. A igreja, por um lado, fica sabendo como a pessoa vai ofertar, ela tem consciência disso. Por outro lado, também serve para a pessoa que está ofertando como um elemento importante para que ela possa ter tranquilidade, que ela possa ter essa oferta de uma forma habitual, que ela se policie para não deixar de ofertar. Então, é uma orientação segura, tanto para a igreja como também para o membro da igreja. Então, é recomendável que haja esse cartão de promessa ou cartão de oferta. O recolhimento da oferta, isso também pode variar de igreja para igreja. Há igrejas, por exemplo, que a oferta é levada diante do altar. Então, a cada mês, a pessoa tem o seu dízimo ou a sua outra oferta, ou o seu percentual, coloca num envelope ou num carnê e vai e entrega isso diante do altar. Esta é uma forma que a pessoa tem. Como também algumas igrejas estão, neste momento, optando pelo depósito bancário. Talvez para algumas pessoas seja mais seguro, até para não ficar andando com dinheiro nas mãos, na sua carteira. Talvez o depósito bancário seja uma das formas. E há igrejas também que já estão tendo uma espécie da maquininha, onde passa o cartão, e isso é feito também. Esse processo, então, de oferta não tem uma recomendação que tem que ser de uma forma ou de outra forma. O importante é que a pessoa tenha consciência de que ela está ofertando e ofertando para o reino de Deus. Eu, particularmente, gosto muito da oferta diante do altar. A gente leva a oferta para o altar e ali, então, o tesoureiro ou a liderança da igreja encaminha aquele valor para os depósitos e para o trabalho da igreja como um todo. Mas a igreja tem essa tranquilidade, essa versatilidade também para poder fazer da melhor forma possível. O importante é que a igreja encontre esse caminho para que os congregados possam ofertar de forma adequada e que cada membro da igreja não coloque nenhum empecilho para ofertar. Eu quero ofertar assim ou daquele jeito. Não coloque nenhum empecilho. Simplesmente faça a sua oferta como melhor lhe convém. É evidente que a igreja também ela pode colocar algumas orientações, não necessariamente regras, mas a igreja pode colocar algumas orientações deste como ofertar. E como nós fazemos então parte de um grupo da igreja, nós vamos procurar, na medida do possível, seguir as orientações daquela igreja para que haja um trabalho harmonioso, para que a oferta também seja de uma forma harmoniosa e que nós não tenhamos nenhum empecilho para ofertar dentro da igreja para o reino de Deus. Há um outro detalhe sobre o como ofertar que nós não recomendamos, que é a respeito das taxas, as taxas. Há igrejas que fazem um orçamento anual e depois divide esse orçamento de acordo com o número de famílias que fazem parte daquela congregação, instituindo uma taxa. A taxa ela não é bem recomendada porque a Bíblia não fala de taxa. A Bíblia fala de percentual, fala de oferta proporcional, fala de dízimo, e em nenhum momento a Bíblia fala de que a igreja precisa ratear as suas despesas e dessa forma então colocar a todas as pessoas para ofertar dentro da igreja. Então, nós, enquanto igreja luterana, por exemplo, que eu faço parte da igreja luterana, nós não recomendamos as taxas na igreja. Se eventualmente alguma igreja tem e faz o uso das taxas, ela pode ensinar as pessoas, ensinar o povo, para que eles possam ofertar de forma diferente que não seja as taxas. E ela pode também implantar um sistema, especialmente a oferta proporcional. À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se envolvendo com esse sistema da oferta proporcional, que tem a ver com a percentualidade em relação àquilo que a pessoa ganha.
Também nós orientamos de que as outras formas de levantar ofertas devem ser muito bem trabalhadas e muito bem observadas. Por exemplo, há igrejas que fazem bazares, vendas de produtos para angariar fundos. Se o objetivo do bazar é, por exemplo, fazer um levantamento de recursos para ajudar na manutenção da igreja, ou talvez na manutenção da igreja não, mas devido especialmente aqui a ajudar pessoas com dificuldades, ajudar na área social, ajudar na construção de igrejas, etc. Talvez essa forma, então, ela seja mais tranquila. Mas se você quer fazer o bazar para pagar salário, para que a igreja então tenha um caixa para a sua manutenção, aí nós não recomendamos que esses bazares ou festas ou promoções sejam feitas. Bazar ou festa ou promoção é para que haja um momento de comunhão, de confraternização entre as pessoas da igreja, e se eventualmente alguns recursos forem levantados, é com propósito, especialmente na área social, para que outras pessoas possam também ser beneficiadas com aqueles recursos. A Igreja Luterana, ela não recomenda, sob hipótese alguma, a questão de jogos de azar, bingos, rifas ou algo parecido para angariar fundos a partir deste formato. Não tem base bíblica, são jogos de azar, e nós, então, enquanto igreja cristã, nós não recomendamos que isso seja feito dentro de uma comunidade. Bom, este vídeo tem como esse tema como ofertar, baseado a partir dos princípios bíblicos, algumas orientações gerais. Espero ter contribuído também na sua formação, e mais uma vez eu oriento a você, caso você tenha um interesse, olhe para os vídeos anteriores, porque nós temos muitas outras respostas a algumas perguntas que talvez você tenha sobre esse tema da mordomia cristã. Deus abençoe e espero ter contribuído na sua formação. Em Cristo, um grande abraço.